Elisa, querida, bem-vinda, por favor, a palavra é tua. Mirtz, eu quero agradecer, né, o convite, a possibilidade de estar agora com essas pessoas tão maravilhosas que atenderam esse chamado, da gente poder conversar e refletir um pouco sobre a educação selvagem. Quando você me colocou essa questão, eu fiquei surpresa, porque geralmente quando a gente vai falar da educação, né, nesse campo da biodança, as pessoas falam imediatamente da educação biocêntrica. Essa questão da educação selvagem, ela aparece assim como um parágrafo inicial. Olha, Rolando teve essa ideia da educação selvagem, depois a Ruth sugeriu que fosse colocada a educação biocêntrica e assim seguiu, não é? Isso é sempre colocado por todas as pessoas. E aí, quando você coloca essa questão para mim, Elisa, exatamente o quê? Que especificidade tem isso? Vamos conversar mais sobre essa questão. E eu me senti assim, em casa, porém desafiada, não é? Porque é um desafio. A gente vai imediatamente para a educação biocêntrica, mas, afinal de contas, existem diferenças? Eu já vou dizer para vocês, existe. Existem diferenças que foram feitas ao longo da história. E isso é importante. E não existe essa coisa de uma coisa melhor do que a outra, uma coisa... Não é nada disso, são coisas diferentes. Mas não foram diferentes quando Rolando iniciou. Tá? O Rolando ele tomou a educação biocêntrica como sinônimo. Ele acolheu a educação biocêntrica inicialmente como sinônimo. Mas, ao longo do tempo, foram sendo criadas várias práticas de diferentes pessoas no mundo inteiro. E essas práticas realmente se tornaram diferentes da educação selvagem. Não significa, não é? E eu vou repetir isso várias vezes, que seja alguma coisa menor, maior, nada disso. Ou que esteja distante do princípio biocêntrico. Não estão distantes do princípio biocêntrico, mas são diferentes. Então, eu quero aqui resgatar, nesse sentido, eu me sinto assim, muito fiel aos princípios do Rolando, eu sempre me coloquei nesse lugar, não é? E é desse lugar que eu vou falar, como uma discípula mesmo de Rolando na questão da educação, tá? O Rolando ele parte da questão de que a sociedade ela é patológica, a sociedade que a gente vive é patológica e causa um conjunto de bloqueios nos nossos potenciais genéticos. Essa é a matriz inspiradora do pensamento do Rolando, para o desenvolvimento, inclusive, da biodança. A palavra selvagem, ela tem uma origem latina, não é? Que é a palavra silva. E a palavra silva significa selva. Selva. Então, vamos para essa selva, para um lugar arborizado, para uma mata, para um bosque, para uma floresta. Um ambiente, a selva, gente, é um ambiente denso, é um ambiente diverso. A selva é um ambiente quase impenetrável. Ele é coabitado por animais, por vegetais. A selva ela é plural. A selva ela é misteriosa. Não se domina a selva, não é? Na selva predomina a lei da sobrevivência. E essa é uma questão fundamental. Sobreviver é perseverar, não é? É reconhecer a complexa relação entre os animais e os vegetais. A maneira como a gente interage com o ambiente. É compreender também as disputas que existem dentro da mesma espécie. Sobreviver é conservar a própria vida. Isso é sobreviver. Por outro lado, a gente também vai partir da questão da educação na sua raiz. Educação com duas grandes fontes. Educare, educere. Educare, alimentar. Eu vou dar para você alguma coisa que você não tem. E educere, eu vou deixar que você exteriorize o que você tem. Então, a educação, ela navega entre esses dois elementos, de oferecer algo que o outro precisa e também deixar com que o outro exteriorize toda a sua beleza, todo o seu encanto interior, não é?
essa questão da conservação da vida está intimamente relacionada com a questão dos instintos. Essa é a questão para Rolando, quando ele estava falando da educação selvagem, fazendo uma organização da educação diretamente ligado ao desbloqueio ou à potencialização dos nossos instintos. Então, educação selvagem, a princípio, seria criar situações de aprendizagem para que a pessoa possa desenvolver condições nutritivas para conservar a própria vida. Ok? Então, esse é o início, né, dessa abordagem do Rolando. Ele entra nessa discussão da educação selvagem para resgatar essa questão dos instintos nossos que são bloqueados. E foram bloqueados, vamos dizer assim, estão sendo, porque nós estamos em evolução, pela nossa mente racional, não é? Pelo nosso cérebro racional. Eu vou falar um pouco disso. Então, veja, o instinto básico que nós temos se relaciona com o instinto de sobrevivência. E é o instinto de sobrevivência que organiza os demais instintos, não é? E esse instinto de sobrevivência, ele se relaciona com a força da identidade. E a aprendizagem que se dá ao longo da vida, não é? Ela pode manifestar os instintos ou pode obstruí-los, pode pervertê-los, pode desorganizar, não é? Tanto que o trabalho do Rolando é para desbloquear os potenciais através das linhas de vivência, não é? Na biodança. Então, veja, o instinto, ele é o que preserva, o instinto é o que conserva a vida, não é? Eu estou me lembrando aqui do Rolando, quando ele disse no livro dele sobre o Minotauro, que essa discussão sobre instinto está muito clara ali naquele livro dele sobre o Minotauro, que ele coloca que achava assim, ridículo que num hospital, ele estava falando de um hospital psiquiátrico, as ações estivessem mais voltadas para o processo, por exemplo, de socialização dos doentes, ao invés ou em detrimento da restauração dos seus instintos. Porque quando uma pessoa está, vamos dizer assim, na linha de morte, vamos sair do hospital psiquiátrico agora para um hospital qualquer, ou com uma doença grave, não é? Ela está lidando fortemente com essa questão da conservação e preservação da sua vida. E quais são os elementos que podem dar força para essa pessoa para combater aquela doença? E aí o Rolando já chamava a atenção disso quando ele organizou o Minotauro. Ele coloca que é fundamental restaurar os seus instintos. E quais são esses instintos? Não é? Quais são? Que tem a ver com a questão da alimentação, com a questão das relações sexuais e amorosas, a questão da privacidade. Então, ele já anuncia que a recuperação ou o enfrentamento de situações limites está intimamente ligado a uma conexão com os instintos. Bom, o Rolando ele também cria um quadro, tá? Onde ele distingue campos instintivos, vamos dizer assim. Ele distingue 4. Ele chama de guarida, o outro campo que é o alimentar, o outro que é o impulso à ação e o desejo sexual. São 4, não é? O primeiro, que é o da guarida, tem a ver com o instinto gregário. Esse instinto gregário da manada, a solidariedade entre a espécie, a preservação do clã, a preservação da tribo. É aí que você se funde com o todo para se proteger dos perigos. Não é? Esse instinto gregário ele tem a ver também com a emoção do medo, não é? Porque você junto, ali no seu clã, você se protege, né? Enquanto ser individual e o grupo ali cuidando. Não é? O segundo instinto, porque o primeiro é o instinto gregário, o segundo instinto é o da autoconservação, que tem a ver com a questão do alimento, a questão da acumulação, a questão do esforço migratório, quando a gente precisa se locomover e sair de uma região para outra para preservar a própria espécie, se tem muito frio ou não,
a questão do sono, não é? A questão da autorregulação, não é? E a questão da fome. Então, o instinto de autoconservação. O terceiro instinto tem a ver com a sexualidade, que é um campo que está relacionado com o desejo, com os nossos rituais de cortejo, de canto, de dança. E o quarto é o instinto da atividade, que está relacionado com a coragem, que está relacionado com mecanismos de luta, de fuga, com impulso à ação, com autonomia de agir. Então, o Rolando ele delineou esses 4 instintos, não é? E deles decorrem vários outros, não é? E que ele foca o olhar dele para isso. O ser selvagem está organizado em quatro grandes campos instintivos, certo? Como é que nós podemos nos reconectar com a nossa selva interior? Como é que nós podemos nos reconectar com esses campos instintivos? A experiência, gente, da sensopercepção é o pano de fundo para nos reconectarmos com o animal que existe em nós. A natureza não se esqueceu disso não, viu? Nós é que esquecemos. Então, veja, o nosso sistema, à medida que o tempo foi passando, não é? Nós fomos criando, nós temos o cérebro, não é? Instintivo, nós temos o cérebro emocional e o cérebro racional. O cérebro racional, ele praticamente envolve, não é? Os outros dois. E ele, inclusive, nos confunde quando você precisa dar uma resposta que aciona os seus instintos. O cérebro racional, ele pode até confundir você. E você pode, será que eu devo fazer isso? Você começa até a duvidar dessa sua capacidade, né, instintiva. Ele coloca um freio em muitas coisas, né? Coisas, inclusive, que você aprendeu e que você traz de herança genética, herança dos seus ancestrais, que possivelmente poderiam resolver muitas coisas na sua vida, mas o cérebro racional, ele, será que é isso mesmo? Espera aí, pensa mais um pouco, espera aí. Ele ele captura, não é, as informações do instinto e transforma muitas vezes em outra coisa. Esse processo pode ser chamado, claro, de evolucionário, de civilizatório, várias outras coisas. No entanto, é preciso dizer também que esse processo nos vulnerabiliza, nos fragiliza enquanto ser da selva, enquanto animal. E ele também bloqueia, porque à medida que ele vai colocando algumas perguntas, algumas questões, ele vai bloqueando as respostas instintivas. Por isso nos fragiliza, não é? Por isso nos bloqueia. Então, nosso sistema nervoso, ele não está danificado. Ele está, na verdade, congelado, vamos dizer assim, suspenso, ou, como Rolando dizia, bloqueado. Nós precisamos redescobrir a sensopercepção, porque é a sensopercepção que trará a força vital necessária para restituir a força dos nossos instintos, tá? Então, é através da sensopercepção, tá, que nós vamos reiniciar, desbloquear essa energia instintiva que está congelada, não é? Essa questão ela é fundamental para que a gente entenda a proposta, não é, da educação selvagem. Está muito claro no trabalho, em todo o trabalho do Rolando, que o único modo de acessar o desbloqueio é pela sensação e pela sensopercepção. A sensação, não é? Elas são predominantemente determinadas pelos fatores neurofisiológicos, os nervos, os órgãos, as regiões cerebrais, né? As sensações, não é? Elas resultam em sensações de quê? Dos nossos sentidos, dos nossos órgãos dos sentidos, não é? Então, a sensação ela revela para a gente que existe algo,
A gente, quando escuta um barulho, a gente para assim, olha, o que é isso? Quer dizer, a gente está tendo a sensação de que tem alguma coisa. É a percepção que vai dizer o que é aquela coisa, mas a sensação é, estou sentindo que tem alguma coisa. Hoje, nós conseguimos identificar e consensuar 5 sentidos. 5. No entanto, eu coloco aqui para vocês, como uma questão, como uma hipótese, evidentemente, que são 5 sentidos que nós descobrimos. 5 sentidos que são aceitos, ok? Mas nós sabemos que existem muito mais coisas do que o que a ciência confirma, não é? A ciência ela está caminhando e descobrindo coisas, não sabe tudo. A realidade é muito mais rica e certamente nós trazemos dentro de nós vários outros sentidos que ainda nós não, vamos dizer assim, catalogamos cientificamente, não é? Eu poderia arriscar dizer que a telepatia, por exemplo, que alguns animais parecem ter, parece que nós também temos, não é? E outras coisas que ainda não estão firmadas como consenso. Mas o caminho para restabelecer um contato direto com os instintos tem a ver com a senso-percepção. E isso é uma questão fundamental. Quando eu estou colocando aqui a percepção, eu não estou falando de elaboração de pensamento. Eu estou falando da percepção, que é o que está relacionado com uma reação, não como uma ação, como uma reação do que você está vendo no mundo exterior. Tá? Então, veja, como é que nós podemos aprender. Então, já sabemos que a educação selvagem tem a ver com a selva interior, não é? Sabemos que essa selva interior, não é, está diretamente relacionada com o instinto de preservação da vida e que a educação selvagem está diretamente relacionada com os sentidos e a forma de potencializá-la é através da senso-percepção. Eu não estou falando nada de palavra. Não existe essa conversa aqui. Entende? Não existe. Nós estamos no mundo dos instintos. É outra vibe, tá? Então, veja. Os animais, eles podem, dentro desse contexto, funcionar como nossos professores, não é? Porque é muito interessante essa questão. Porque, veja, uns animais, quando eles sofrem algum trauma, por exemplo, eles não tendem, os outros animais, não é? Eles não tendem a se identificar como sobrevivente, ao coitadinho que sobreviveu. Eles não se identificam como isso, eles se identificam como animais com poder instintivo de cura. Eles não ficam naquele lugar, não é, da vitimização. Eles potencializam a solução e olham para frente, inclusive reatuam aquela vitória. O que significa reatuar? Eu estava me lembrando de uma passagem aqui que eu li, que um autor muito bom, ele diz assim, que os pequenos leões, em um determinado momento, alguns pequenos leões, eles foram quase caçados por um outro animal, e eles estavam sozinhos, os filhotes. E aí eles conseguiram subir numa árvore lá e se livrar do grande animal. E aí, porque eles correram muito rápido, e aí depois que esse animal foi embora, eles desceram e eles começaram a brincar, esperando a mãe deles, e eles ficaram brincando, quase que fazendo um teatro, atuando sobre o que tinha acontecido. E cada um, uma vez, era o leão que fugia, que conseguia fugir, enquanto o outro era aquele animal que atacava. Olha que coisa impressionante. Eles estavam, através de um processo, né, de repetição, de simulação,
reafirmando uma aprendizagem que tiveram. Isso é uma coisa fantástica. Esse mecanismo se chama reatuação, que tem a ver com um mecanismo que nós usamos aqui de repetição, porque a repetição é uma forma fundamental para aprender. Né? Então, veja, o que eu estou querendo destacar nessa questão é que eles potencializam o poder instintivo da cura. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve câncer, ela muitas vezes ela se identifica como uma sobrevivente do câncer e não como uma pessoa que tem o poder instintivo da cura do câncer. Isso é uma mudança de paradigma enorme. Então, estar conectado com a educação selvagem tem a ver com essa conexão com o poder instintivo, inclusive de curar. O poder instintivo de preservar a vida, não é? Isso é muito, muito lindo, não é? Então, veja, no mundo natural, os outros animais, eles dão respostas muito rápidas e instintivas e muitas vezes estão em vantagem por causa disso. Não é? Eles experimentam situações que ameaçam a vida deles, mas eles dão respostas para se recuperar. E eles não assimilam, vamos dizer assim, um trauma. Eles ficam por um tempo com aquela limitação, mas essas limitações elas não se tornam crônicas, ou seja, eles não são bloqueados. Eles não são bloqueados porque eles estão focados no poder instintivo, não é? Então, é muito importante observar esse comportamento, porque ele pode nos dar a compreensão a respeito da nossa própria capacidade instintiva para superar um bloqueio, certo? Qual é a relação, então, entre educação e instinto? A educação selvagem trata da restauração dos instintos. Ela trata de salvar a selva interior e de realizar uma ecologia dos instintos. A aprendizagem, né, orientada pela base instintiva, ela aumenta a autorregulação e desbloqueia a vitalidade, a criatividade, a capacidade de vínculo, a integração existencial. Como a educação pode ajudar a desenvolver os instintos? Essa é uma questão fundamental para nós. Como a educação selvagem pode ajudar a desenvolver os instintos? Primeiro, priorizando metodologicamente a senso-percepção. Essa é a primeira questão. Não é? E nós já sabemos, né? E aí já vai para o segundo ponto, que priorizar a senso-percepção significa instaurar processos vivenciais. Não tem como você priorizar a senso-percepção sem ser pela vivência. Você não vai estimular a senso-percepção pela palavra. Você só estimula a senso-percepção pela vivência. Não tem como ser diferente. Não é? Então, a educação selvagem pode ajudar o desenvolvimento dos estímulos, dos seus desbloqueios, planejando exercícios, vivências estimuladoras ao instinto gregário, ao instinto de autoconservação, ao instinto de sexualidade e ao instinto da atividade, que são aqueles 4 instintos que o Rolando destacou. Certo? Então, veja como é desafiante essa questão. Uma educação que planeje vivências que partem, né, da questão da senso-percepção para desenvolver, por exemplo, o instinto gregário. A biodança tem vários elementos. Daí, Rolando dizer a todo instante que não existe educação biocêntrica sem biodança. Muitas vezes as pessoas não entendem por que ele afirmava isso.
mas é porque Rolando tinha muita clareza, claro, né, como o mestre que era, e é, que a biodança ela tem esse poder de desbloquear os instintos. Daí a necessidade de que ela fosse instaurada em todos os lugares para poder ajudar no desbloqueio dos nossos instintos. E aí você pode perguntar, Elisa, será que os instintos eles só são desbloqueados pela biodança? Não, não creio. Eu acho que a biodança é uma ferramenta poderosíssima. Para mim, é a primeira, do que eu já experimentei, a melhor, a que mais cuida do meu corpo. Mas nós sabemos que existem outras possibilidades de acessar, não é? O corpo e mexer nisso aí. Não é? Agora, lembrando que a questão é senso-percepção. Até agora eu não falei nada de palavra. Porque a lógica da educação selvagem é essa. Ela está lidando com a selva interior. Não é? A educação selvagem, ela atua sobre o que é muito conhecido, muito chamado como o cérebro trino, não é? O vivencial, porque o Rolando ele diz assim, a educação ela possui 3 níveis, ele diz. O nível vivencial, o visceral e o cognitivo. Ele coloca isso e passa adiante. Vamos dar uma parada aí. Vivencial, emoções. Visceral, instintos. Cognitivo, racional. E aí ele chama atenção com absoluta ênfase nos 2 primeiros. Absoluta ênfase nos aspectos vivenciais, e eu boto barra emocionais, e nos aspectos viscerais barra instintivos. Então, nós sabemos que você não tem como separar toda a ação que ocorre dentro de você, mas ao planejar uma vivência de educação selvagem, que você priorize a vivência, as emoções e os aspectos viscerais, que são os instintivos, não é? Porque os 3 cérebros, eles fazem parte de uma mente, não é? Fazem parte de uma mente. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Somente quando nós temos os instintos regulados, somente quando nós temos os instintos potencializados, é que nós podemos ter uma coisa que é fundamental, o sentimento de pertença. Isso é uma coisa fundamental. Nós só conseguimos sair do eu sou eu para nós somos nós quando adquirimos esse sentimento de pertencer a algum grupo, a alguma terra. E isso só é possível através do instinto. Isso não é uma demanda racional. Isso é uma questão instintiva. Então, se nós não tivermos, claro, né, os instintos, a conexão, se nós não tivermos potente essa conexão com os nossos instintos, nós não vamos conseguir desenvolver uma capacidade de vínculo saudável. E se a gente não consegue desenvolver uma capacidade de vínculo saudável, nós estamos fragilizados afetivamente. Então, veja que se a gente não estiver regulado, vamos dizer assim, bem na questão desbloqueado instintivamente, nós estamos afetando o nosso cérebro emocional, impedindo com que nós possamos desenvolver vínculos saudáveis e, portanto, uma identidade fortalecida. Não é? Porque nós não somos separados, né? Nós somos todos uma unidade. Né? Então, essa é a base primeira da educação selvagem. Primeira. A vida do Rolando, o seu caminho teórico e existencial, foi assim, um testemunho do que a gente chama assim, de biofilia.
A vida do Rolando foi um testemunho da biofilia, do amor incondicional à vida, um amor apaixonado pela vida, apaixonado por tudo o que está vivo. A ideia de que nós, não é? A ideia de que nós humanos possuímos uma tendência inata de buscar uma conexão com a natureza e com as outras formas de vida orientou todo o trabalho de Rolando. A proposta do Rolando para a educação nasce justamente daí, da necessidade de realizar um caminho de reconhecimento do primordial, daquilo que se vincula à fonte originária da vida. É nessa busca que o Rolando constrói a proposta de educação selvagem, um olhar para as manifestações instintivas, na perspectiva poética da exaltação da vida, da graça natural e da força vital. Então, veja, a educação selvagem, ela tem uma tarefa muito grande, muito específica também. Quando Teseu entra no labirinto, ele não entra para matar os instintos, ele entra para se reconciliar com ele. Essa é a grandeza do Minotauro. Eu estou vendo Teresa fazer isso mesmo, minha professora querida. Então, eu acho isso fundamental, porque todo o trabalho do Rolando é para que a gente entre nesse labirinto, não é? E se reconcilie e potencialize. E ele diz generosamente, a educação também pode dar a sua contribuição. Não apenas fazendo a biodança, mas criando outras possibilidades de exercícios, e aí entra a criatividade de todos nós e a tarefa de todos nós, mas relacionados com porque Rolando deixou um legado e deixou uma missão muito grande para todos nós, não é? Mas deixou muito claros os princípios. E ele diz claramente, é para que nós possamos nos reconectar com os nossos instintos através de vivências pela senso-percepção. Essa é a tarefa da educação biocêntrica no sentido da educação selvagem, tal como Rolando colocou. Então, historicamente, é claro, foram criadas outras possibilidades, nem boas nem mais, outras possibilidades históricas. E eu acredito que todos os trabalhos são válidos, todos os trabalhos são importantes, e Rolando mesmo reconhecia todos os esforços de desenvolver a educação biocêntrica. Ele nunca diminuiu o trabalho de ninguém. No entanto, é fundamental fazer essa distinção, não é? Entre a educação biocêntrica como educação selvagem, e eu acho que nós já estamos no momento oportuno de falarmos mais sobre a educação selvagem e entrarmos no labirinto com a coragem de Teseu e nos reconciliarmos com nossos instintos seguros, porque nós temos um fio que não vai deixar a gente lá dentro. Não é isso? Então, assim, é isso que eu tenho para colocar para vocês sobre essa questão da educação selvagem. E eu agradeço muito a Mirtes pela possibilidade de falar sobre isso, de dizer, Mirtes, que eu estou assim, muito inclinada, assim, muito feliz para poder retomar essa discussão com muita força para no próximo ano fazer um curso sobre educação selvagem. E aqui eu já convido Teresa para participar e organizar junto comigo, porque eu sei que ela trabalha essa questão dos instintos há muitos anos e muito bem. E eu acho, sabe, Mirtes, que chegou a hora da gente fazer alguns retornos, não é? Às origens da biodança, às origens do trabalho do Rolando. Eu acho que isso nos fortalece bastante, não é? Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu estou aberta. Eu sei que algumas pessoas escreveram no chat, mas como eu estou no celular, eu não estou conseguindo ver, tá certo? Então, assim, passou assim rapidamente, eu não vi. Mas eu estou aberta para as interlocuções
E A gente pode ir resgatando também o chat. E eu queria só colocar, assim, Elisa, primeiro, assim, te agradecer, nossa, uma capacidade de resumir a coisa, né? Muito legal, assim, porque acho que tu conseguiste fazer algo que a gente consegue ver a totalidade, né? Então, acho muito legal isso, essa capacidade de síntese, né? Muito bom mesmo. Depois eu quero assistir todo para pegar assim, os detalhezinhos, né? E eu queria colocar uma coisa que eu acho que assim, para talvez tu desenvolver um pouquinho antes de abrir para o pessoal, né? Que é a questão de que sobre a questão da neurose, né? Aqui já como psicóloga, né? Porque as neuroses elas vêm realmente de um processo de domesticação, né? Então, se a gente vai falar, né, da questão do selvagem como a força instintiva e a conexão e a autorregulação a partir de uma força instintiva, vendo o instinto como algo positivo e não uma visão negativa do instinto como que é uma visão equivocada, aliás, né, do que seja um instinto. Sim. Quando a gente vê como o fulano é um assassino, ele é instintivo. Não, é justamente o contrário. Ele é um assassino porque ele desvinculou dos instintos e não porque ele é instintivo, né? Então, esse processo de domesticação, né, que muitas vezes a própria educação está a serviço disso, né? Que é justamente ao invés de ser um processo libertador, um processo de conexão máxima consigo e de expressão máxima da identidade, faz justamente ao contrário, busca adaptar, né, e transformar esse indivíduo em um objeto que se adapta a um meio que passa a ser mais importante que o próprio humano, né? E é justamente esse meio que vai acabar com a selva também, concretamente, como a gente está fazendo hoje na Amazônia, ou no Pantanal, etc., né? Então, é importante a gente ver essas relações, porque eu acho que existe uma educação que tem a ver com uma proposta de educação que tem a ver com a vida, mas também existe uma proposta de educação que tem a ver com antivida, né? Com adaptar as pessoas, modular as pessoas, e acaba sendo um fator de adoecimento, né? Acho que talvez uma grande parte da prática concreta de educação esteja muito mais a serviço a adaptar, né? A transformar as pessoas em objetos que tu tem que encaixar do que realmente a expressão da identidade. Eu não sei se tu quiser comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho ótimo você ter colocado essa questão, Mirtz, porque, veja, a educação tradicional, né, vamos dizer assim, e a que predomina, né, no nosso país e no mundo, é uma educação que domestica os corpos, controla os corpos, controla. Você não pode sair, você não pode se mexer, você não pode falar, você não pode ir no banheiro. Veja que coisa absurda, não é? E qual é a resposta que nós conseguimos dar até então, no sentido assim, uma resposta mais avançada, uma resposta que falasse de uma prática de liberdade, usando o termo de Paulo Freire, não é? Uma resposta cognitiva. Entende? Então, nós usamos o discurso, nós usamos a palavra para tentar resolver alguma coisa que está para além da palavra. Então, nós não vamos conseguir ser eficientes numa resposta dessa. Não vamos, porque nós não vamos conseguir cortar, interromper a domesticação do pensamento e dos corpos, porque os pensamentos ocorrem nos nossos corpos, não é? Apenas com processos discursivos. Então, assim, é fundamental o entendimento, é fundamental pensar. A consciência é um estado evolutivo muito importante. Agora, sem abandonando a vivência, abandonando essas possibilidades senso-perceptivas, nós não vamos dar respostas eficazes. E a escola, ela realmente não tem essa questão posta, não tem. Educação física não é educação selvagem. Né, gente? Professor de artes não é educação selvagem, não é assim.
Entende? Então, assim, é preciso que a gente tenha, que isso ganhe mais fôlego, sabe? Que a gente compreenda, porque o primeiro passo é a gente compreender melhor essa atividade. Isso não é educação artística, não é educação física, não é o trabalho de Paulo Freire, é outra coisa. É outra coisa. E se a gente não começa desde cedo, não é? Porque as crianças ainda estão livres, muitas, né, chegam na escola livres, se a gente não começa ali desde cedo para não atrapalhar o desenvolvimento das crianças, já é uma grande coisa. Mas para isso as pessoas precisam saber. Nós, no curso de pedagogia, eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga. Nós, no curso de pedagogia, não aprendemos sobre instinto. Nós nem sabemos o que é isso. Isso não é pauta para o pedagogo. O pedagogo quer modelar, não é? Então, assim, é preciso criar outro tipo de formação para as pessoas. E aí, Mitz, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, não é? Sobre isso, de adentrar nesses espaços formativos e dar boa notícia, e chamar a responsabilidade. Não é? Tem uma outra questão aqui, do jeito que eu falei com a Tereza, eu quero já falar contigo também, para passar trabalho para nós três, porque, veja, eu não sei se você percebeu, mas eu não falei de Jung, que também trabalha essa questão. Eu não me atrevi, né? Não sou uma estudiosa, eu falei, eu não vou para a casa da Mitz falar de Jung, porque eu sei meu tamanho. Mas eu acho, Mitz, que é uma questão também que é preciso avançar no nosso entendimento para a gente oferecer às pessoas, né? Então, eu acho muito importante, sim. Sim, porque na realidade os arquétipos, né, eles são, na realidade, o instinto, só que já, digamos, é praticamente o espelho do instinto, é o arquétipo, né? Eles estão no mesmo comprimento de onda, só que eles estão em outros, cada um num lado da mesma moeda, né? Dando uma mesma moeda. Então, eu acho super importante, né? E eu acho que também uma das questões que talvez a gente tivesse que pensar como facilitadores, porque como o Jung chama, agora que tu chamou a questão do Jung, né? Jung chama a questão do processo de individuação, muitas vezes eu creio que a gente não compreende bem o que ele queria dizer, né? Nós, como facilitadores de biodança, não compreendemos o que é o processo de individuação, achando que o processo de individuação é um processo de ficar mais individualista. Não tem nada a ver com isso, né? O processo de individuação é justamente conseguir romper com os padrões que uma coletividade, em termos de cultura, né, afasta da tua expressão genuína, né, da tua expressão verdadeira, e que isso tem uma base instintiva muito forte. Então, eu creio que quando Jung fala de arquétipos e a biodança utiliza arquétipos para conectar com os instintos, aí a gente tem muita coisa para aprofundar em nível de estudo ainda. Muita coisa para aprofundar. Né? Mas eu gostaria de abrir um pouquinho para as pessoas, né? Senão a gente vai ficar aqui, só nós duas aqui conversando, para poder também ter outras opiniões, né? Então, eu não sei se eu vou pedir assim, pessoal. Agora eu vou passar para. Eu estava com a tela só com a Elisa, né? Então, que eu possa visualizar mais pessoas, mas se vocês puderem utilizar a mãozinha do aplicativo, é mais fácil, porque a gente está com várias páginas, eu não consigo ver todo mundo para chamar, tá? Então, se vocês usam a mãozinha do aplicativo, fica mais fácil. E eu estou passando aqui pelo chat, né, para também ver alguns comentários que as pessoas fizeram, para já ir te lendo também, Elis. Então, bacana. Então, tem a Ana Paula, que ela coloca assim, nota um certo preconceito em relação ao que se concebe por instintos na sociedade. É comum ouvir, ele agiu por instinto, como uma conotação de crítica. Não sei se tu quer comentar isso. É verdade. É a mesma coisa que fazem com a questão das emoções. Você está sendo muito emocional, se controla suas emoções, os instintos estão a mesma coisa, não é? Então, criou-se um discurso de dominação, não é? Que é um discurso, na verdade, para nos controlar, porque a grande questão que está posta é uma economia psíquica, gente. A economia psíquica, de controle dos corpos, né? E de adoecimento também. Porque na hora que você adoece, você também alimenta uma indústria muito poderosa. Não é? Na hora que você se domestica, você também alimenta indústrias poderosas. Então, assim, infelizmente, o instinto foi colocado nesse lugar. As pessoas sequer sabem o que é.
sequer sabem, né? Ao mesmo tempo, fala, assim, é uma coisa... isso aqui é instintivo. Instintivo parece que você está falando como se você fosse igual um cachorro. Sim, sim. Olha o outro problema, né? Que a pessoa não consegue entender que pertence, né, ao mundo e que também é um animal, né? Então, assim, nós perdemos, vamos dizer assim, nós estamos com nossos instintos congelados, a maioria deles, bloqueados, e isso atrapalha a nossa vida, cria doenças, cria neuroses, né? E várias outras doenças. Então, realmente, nós precisamos resgatar a dignidade desse conceito, a dignidade do nosso instinto, porque sem ele a gente não consegue viver. Nós precisamos saber, o instinto conserva a vida, é o que preserva a vida. Imagina quando a pessoa tem isso bloqueado. Se ela tem isso bloqueado, qualquer doença leva a ela. Qualquer doença. Você não tem que pegar uma grande doença. Se a pessoa não tem condições internas de combater aquilo, ela não vai conseguir nem produzir os anticorpos necessários. Entende? Porque ela está bloqueada. Porque nós somos um, não é? Então, é preciso resgatar e dar dignidade aos instintos. Então, a partir de agora, eu, particularmente, vou falar de educação selvagem, entende? Eu vou, assim, dar um tempo, né? Eu tenho muita coisa sobre educação biocêntrica, inclusive estou agora lançando o livro de vivências de educação biocêntrica, e vai ser bem bacana, eu vou avisar para vocês, está bem bacana, né? Mas já nessa proposta das vivências de educação biocêntrica, já nesse sentido da senso-percepção, entende? Porque não tem como você não mexer por dentro, né? Nós temos uma tarefa muito grande. Eu vou passar para a Josélia, que está com a mãozinha aqui levantada. Josélia, tu quer falar? Sim, boa tarde, pessoal. Eu tenho uma pergunta para a Elisa. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi ótimo, foi bem realmente sucinta e ficou claro muitas coisas e desejo de aprender outra. Eu tenho uma pergunta para a Elisa e uma para a Mirtes. Para a Elisa, eu queria que você clareasse para mim, dentro daqueles 4 níveis que o Rolando traz, da aglomeração, da manutenção da vida, da sexualidade e da atividade. Como nós bloqueamos os instintos dentro desses níveis? Eu quero ter essa clareza, porque eu vou trazer também, ao mesmo tempo, quando você trouxe a história lá do animal, quando ele fugiu, a gente trazer aquela positividade, né? Quando a gente foge, por que o Rei Leão ele é o rei? Porque ele consegue ser o mais forte da selva, então ele exalta essa força dele. Então, eu quero que você traga para mim como a gente bloqueia isso até para a gente e para a gente não fazer com o próximo. E para Mirtes, eu queria, Mirtes, que você clareasse um pouquinho aquela questão de que você falou assim, que o assassino ele vira assassino até porque ele prende o instinto. Eu queria só que você clareasse isso para mim. Só isso, gente. Obrigada. Então tá, obrigada a você. Então, Josélia, como é que nós bloqueamos esses instintos? Vamos lá, um por um. Instinto gregário, o instinto gregário é aquele instinto da solidariedade, da manada, né? De ficar junto, não é? Então, quando a gente, por exemplo, se isola, quando a gente não tem capacidade de se proteger diante de um perigo, quando a gente entra numa fobia com relação ao medo, por exemplo, uma síndrome do pânico, entende? Porque o instinto gregário está associado com o medo, não é? Então, o instinto gregário tem a ver com o afastamento da pessoa de qualquer tipo de grupo. Entra no individualismo absoluto ou no medo, não é? Você não consegue se fundir. O instinto de autoconservação, como é que você pode bloquear, por exemplo? Você bloqueia, olha como é sutil. Quando você detona o seu repouso, quando você detona o seu sono, quando você não se permite a autorregulação. Porque, por exemplo, o sono ele é fundamental, ele é restaurador, certo? E ele faz parte do instinto de autoconservação.
E na hora que as pessoas começam a bloquear, ou, por exemplo, através, já que envolve o alimento, a questão da fome, as pessoas que desenvolvem anorexia e bulimia, o instinto de autoconservação está comprometido aí. Entende? O instinto da sexualidade, que é o desejo, não é? A convivência sexual, o prazer, o desejo de dançar, de cantar, de se mostrar belamente para o mundo, para o outro. Na hora que você tem isso reprimido, a repressão sexual, você também está bloqueando o instinto da sexualidade. O instinto da atividade, ele tem a ver com coragem, ele tem a ver com impulso à ação, com autonomia. Entende? Então, na hora que a pessoa começa a ter medo de fazer, porque alguém pode fazer, não, por exemplo, já estou entrando nos problemas, né? O perfeccionismo, certo? O medo de errar, né? O medo de fazer que paralisa, né? Eu estou falando aqui da linha da vitalidade. Né? Então, veja, existem vários. Eu acho que é preciso que a gente aprofunde cada instinto desse para ver quais são as atividades daí decorrentes que a gente percebe claramente que são bloqueios, para que a gente possa criar um programa, vamos dizer assim, de educação selvagem para desbloquear. Entende? Então, Rolando diz, isso aqui é educação selvagem. E essa educação selvagem decorrem esses bloqueios. Isso está claro para a gente. Mas o que fazer aí? Pela vivência da sensopercepção. Ok? Aí nós temos que construir. Depende do local, depende da idade das pessoas, não é? Porque aí vai depender do grupo que você for trabalhar. Mas nós podemos muito. O que nós não podemos é entender que educação selvagem é outra coisa. Mas se a gente já aceita que ela tem a ver com esses 4 instintos, ou com vários outros, a gente já está no caminho certo. E já sabe que é vivência, então a gente já está no caminho certo. Né? Então, eu espero ter esclarecido essa questão. Eu vou passar para a Mirtz para ela responder aquela outra questão. Eu acho que tem muito a ver com o que a Elisa está falando, Josélia, assim, porque, na realidade, a gente vai ter essa questão da sensopercepção, né? Por exemplo, quando uma pessoa é um serial killer, digamos, né? A pessoa é super instintiva, é um serial killer. Não, a pessoa está completamente bloqueada na questão instintiva, né? Então, assim, uma psicopatia que leva uma pessoa a ser um assassino, né? É uma pessoa que ela é incapaz de ter empatia, ela não consegue perceber o outro como um ser humano, ela não consegue identificar as emoções que tem esse ser humano, e ela chega a ter prazer em maltratar o outro, né? E isso tem a ver muito com um afastamento do mundo instintivo. Por quê? Que o mundo instintivo ele é um mundo autorregulado. Então, por exemplo, outra coisa que se diz assim muito corriqueiramente é que, por exemplo, a pessoa que faz violência sexual, a pessoa é um estuprador porque ele ou ela, né, são muito instintivos. Não é justamente ao contrário, porque o instinto ele é autorregulador. Então, assim, eu vou entrar em empatia com o outro, vou ter uma relação sexual prazerosa, amorosa, e isso vai passar, e daí eu não vou precisar compulsivamente ir atrás de mais relações sexuais, né? Então, muitas vezes a gente faz uma confusão entre instinto e compulsão, né? E a compulsão, ela é, na realidade, uma dificuldade de lidar com a ansiedade, né? E a ansiedade tem como base justamente uma desvinculação da confiança na vida.
E a falta de confiança na vida tem a ver com uma dificuldade de conexão com os instintos. Então, uma coisa vai levando a outra. Essa pessoa que acaba tendo comportamentos compulsivos ou acaba tendo uma estrutura psicopática, né? Essa pessoa está muito afastada dos instintos. E claro, que a gente tende a culpar, né? E a colocar como responsabilidade a pessoa, né? Mas a gente tem que entender também que esse mal-estar de algumas pessoas é um mal-estar da nossa cultura, elas são simplesmente a ponta de um iceberg, né? Então, a nossa cultura proporciona uma grande quantidade de pessoas que sofrem desse tipo de desvínculo, né? A questão da compulsão é algo bem forte, mas a gente pode ver que pelo tipo de educação que a gente tem tido, pelo tipo de exposição ambiental que a gente tem tido, mesmo as psicopatias estão aumentando, né? Então, na realidade, a gente se criamos, né? Somos nós que criamos uma cultura que se afasta dos instintos, né? Mas como somos nós que criamos, somos nós que fazemos o retorno também, né? Então, isso é super importante, que é o que traz a Elisa, né? Eu estava me lembrando aqui também de uma coisa, né? Que os animais, eles também, quando saem do seu lugar natural, eles também eles se arriscam também a terem os instintos enfraquecidos, quando eles são domesticados. Então, além da gente fragilizar os nossos próprios instintos, a gente ainda fragiliza dos animais, dos outros animais. Eu estava me lembrando aqui de uma cena que eu vi na universidade, que nós temos muitos gatos lá na UFPB. E aí eu me lembro que uma vez eu fui lá num sábado, eu estava passando numa das ruas da universidade e tinham 2 gatinhos bem pequenininhos no meio da rua. Eu estava vindo de carro e falei, gente, não é possível que esses gatos não vão sair daí, né? Aí eles estavam sentadinhos, aí um pegou, levantou, viu o carro, levantou e já saiu. E o outro ficou parado olhando. Eu falei, gente, aí na hora assim, eu olhei, eu falei, esse gato tá doido, coitado, ele tá achando que pode enfrentar o carro. Foi o meu primeiro pensamento. Aí depois eu falei, não, ele pode também estar querendo paralisar, se fingir de doido aí para acontecer nada, né? Mas veja, ele tão pequenininho ali, já dentro daquele lugar, que todo mundo fica para lá e para cá com os gatinhos, cuidando dos gatos também, né? Ele possivelmente não acionou o instinto de defesa dele. Lá fui eu parar o carro, descer para pegar o gato, tirar ele do lugar para poder passar, porque ele simplesmente não saiu do canto. Então, não vamos esquecer que nós também, através desses processos de dor, quanto mais domesticado for, menos contato com os instintos ele tem, menos proteção ele tem também, né? Nosso poder de destruição é grande, mas também de recuperação é enorme. Elisa, eu vou ver aqui mais algumas pessoas também, lembrando assim que vocês podem levantar a mãozinha, tá? Ou fazer assim, se alguém vê, ou abre o microfone e diz também que quer falar. Mas tinha umas pessoas aqui que o Luiz Sordi, as gerações que chegam estão criando diversidade de gêneros. Não há uma potencialização dos instintos, ou seja, a liberdade de viver nessas gerações, porque o território de poder está mudando? É uma pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que, vamos lá, o instinto básico, essa questão de gênero é interessante, porque o instinto básico, né, isso é uma questão bem polêmica, seria o acasalamento para procriar. E nós estamos criando outras possibilidades, porque nós estamos, na nossa história evolutiva, afirmando que o prazer também é fundamental para que a gente viva bem. E a forma de expressar esse prazer e de estar nesse mundo aí são variadas, né? Então, eu acho assim que isso me parece uma forma nova, que eu digo, mas não é nova de ontem, tá? É nova de muito tempo atrás, né? Porque essa questão é uma questão muito antiga na história da humanidade e que agora nós estamos trazendo à luz, né? Eu acho que é uma forma, sim, da gente se reconectar com o nosso interior. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não sou estudiosa da questão de gênero,
mas eu sou uma pessoa da educação e acho que as formas de expressão do que está aqui dentro né, e se elas te regulam, elas te deixam saudável e feliz, porque essa é a questão. Elas preservam o seu ser, então elas são forças vitais. Então, elas estão relacionadas com os instintos. Eu quero lembrar aqui para vocês que nós estamos numa cadeia, nós estamos num processo evolutivo. Tudo em nós está em mudança. Então, o instinto, a gente não pode dizer que ele é absolutamente natural, porque ao longo da evolução nós também vamos mexendo em algumas coisas ali, como também vamos mexendo no nosso caldo emocional, não é? Então, eu entendo que essas modificações que estão aparecendo hoje com relação ao gênero, elas são, na verdade, heranças que nós já trazemos há muito tempo. Se nós não tivéssemos dentro de nós uma disposição, uma abertura dentro de nós para isso, isso não aconteceria. Então, se está acontecendo, é porque já estava dentro. Isso eu tenho certeza. Elisa, se tu me permite meter um pouco a colher aí também, eu gostaria. É um objeto de estudo bem forte meu, né? Isso. Eu acho que assim, a gente também perceber que nós vivemos, a nossa espécie especificamente, ela teve que fazer uma grande ginástica evolutiva, né? Porque nós, assim, somos seres muito frágeis em comparação a qualquer outro animal, né? Nós não temos garras fortes, a gente não tem... a dentição não é feita para cortar carne enlouquecidamente assim crua, né? A gente não corre o suficiente, a gente não tem força muscular o suficiente, então a gente teve que criar estratégias e utilização, o próprio desenvolvimento do córtex tem muito a ver com isso, né? Mas em nível de sexualidade, né, uma das coisas super importantes, porque nesse processo evolutivo, o bebê cada vez começou a nascer com o cérebro maior, e isso fez com que nós somos uma espécie que a gente nasce muito prematuramente. Isso cria um vínculo, né, da mãe com o bebê, e a gente não é como os macaquinhos que tem pelo, que sai, que o bebê se pendura, né, na mãe e a mãe sai andando. Então, assim, isso deixava o bebê, tanto o bebê quanto a mulher, muito vulneráveis, né? Então, existe evolutivamente uma mudança na sexualidade, né? Onde as mulheres ficam, né, disponíveis para a sexualidade o tempo todo, né? Tem o orgasmo, né? E isso vai fazendo vínculos, né, dentro da questão da sexualidade. A sexualidade passa a ter uma representação simbólica muito diferente do que para outras espécies, né? Então, a questão simbólica e a questão do amor e do afeto vinculado ao sexo é muito poderoso. Não é que não existem outras espécies, existe, mas é uma questão evolutiva muito potente para a gente. Então, a sexualidade dentro da humanidade, ela é um elemento de vínculo e por isso ela extrapola a questão de ser homem ou mulher, né? Esse amor que é vivido com prazer, ele não tem uma barreira que é ditada por uma questão reprodutiva. Mas é interessante a gente perceber que isso foi uma estratégia evolutiva na nossa espécie. Então, que quando uma pessoa vive a sua sexualidade, a sua vida amorosa na diversidade completa, ela está, na realidade, ela é instintiva. Isso tem a ver com a instintiva e não com o desvio do instinto, como muitas vezes se coloca. É justamente a manifestação plena do instinto, né? E eu acho que sim, a gente continua evoluindo nisso, né? E talvez para uma sociedade que é tão violenta como a nossa, seja imensamente bem-vindo, né? Uma sexualidade e um afeto que possa não ter barreiras de gênero, né? Porque isso pode evolutivamente nos garantir uma sociedade mais amorosa, mais solidária, que são necessidades que a gente tem nesse momento. A Isabel está lá, sim. Isabel vai lá.
Eu vou passar a palavra só para a Isabel, Josélia, só para ter mais gente para falar. É porque eu ia só buscar esse que você falou agora, que vocês estudam Oi, bastante história. Oi, é que eu estou um pouquinho longe, em função do distanciamento social, tá? Não, fica longe. Tá. Assim, ó, eu estava pensando assim, no outro viés, né, nessa questão do desvio dos nossos instintos, dos nossos desejos originais e vitais, né? Que é a questão do atravessamento que a gente tem sempre com a mídia, com a cultura, né? Que são os desejos, entre aspas, que são criados, né? Eu até acho muito interessante um livro que é o Cartografias do Desejo, né? Que coloca como na sociedade acaba produzindo, né? Esses desejos. Oi. Oi. Alô? É que eu estou um pouquinho longe, a Isabel foi para o outro lado. É que a gente está cuidando da questão do distanciamento social. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Sim, a gente ouviu, sim, Rosa. Essa questão, bem isso que eu estava colocando, assim, que é um outro viés, né, dessa questão da educação selvagem, né, que a educação também, de alguma forma, acaba servindo como desviante, né, das nossas necessidades primárias, básicas. Né? E veio agora, sim. Verdade. Quer comentar algo, Elisa? É aquela questão que eu coloquei para vocês, né? A gente precisa fazer uma reforma profunda na proposta que nós temos de educação. Agora, as coisas não são de todo ruim, não, viu, gente? Porque tem muita coisa boa acontecendo por aí. E essas coisas boas, essas experiências, ainda estamos no nível das experiências. Nós temos escolas também, ainda particulares, fantásticas. Nós temos escolas públicas também com experiências maravilhosas. O que nós não temos é uma política educacional orientada para isso. Certo? Mas, por exemplo, nos últimos anos, nós já estamos lidando com foi incluída agora a questão das competências socioemocionais. Aí a gente reclama, porque competências, não sei o quê, socioemocionais, aí faz aquela confusão. Eu falei, gente, menos. Isso, para a gente, da educação, isso é um avanço. Eles não disseram nem como é que faz isso. Então, é uma oportunidade que nós temos de fazer como a gente acha que deve ser feito. Isso significa que as escolas agora têm que dar conta dessa questão. Então, vamos lá. Então, vamos entrar nos lugares que estão permitindo, porque é um espaço diferente. Não é? Então, assim, nós temos muitos educadores comprometidos, muitos. Mas, gente, é difícil saber qual é o caminho. Você veja que nós que estamos na biodança, nós estamos tendo essa discussão há pouco tempo. Não é? Então, assim, é importante, eu volto a afirmar isso para vocês, é muito importante que a gente estabeleça parcerias com escolas, com o poder público, sobre essa temática. Porque se a gente não leva essa notícia, se a gente não leva essa proposta, como é que o pessoal vai saber? A gente não tem que levar a coisa acabada, entende? Nós temos que levar a questão para deixar com que os educadores se apropriem das coisas e criem. Esse é o nosso trabalho, não é? Então, assim, eu acho muito importante isso. Não é? Eu vou muito para o interior da Paraíba, né? E aí o pessoal fala, Elisa, mas você sabe como é que faz lá com aquela criança de 10 anos, aquela criança de 5 anos? Gente, eu não sei, eu não sou educadora infantil, educadora de ensino fundamental. Não é? Mas eu tenho algumas clarezas na minha cabeça sobre alguns pontos, eu vou lá, dialogo com eles. E eles me ensinam como é que pode ser feito isso com as crianças. Então, nós temos que estar disponíveis para aprender como se faz educação emocional nas escolas. E nós só vamos descobrir isso levando essa questão para que eles redescubram isso. Né? Eu acho isso maravilhoso. Era isso que o Rolando queria. Era isso que ele queria. Né? Mirtz, eu estou tão feliz com essa oportunidade. Eu vou falar para você assim, gente, vou confessar. Quando você colocou isso, eu adorei, fiquei super lisonjeado. Mas eu fiquei com medo por duas coisas, né? Assim, primeiro, porque a gente está colocando luz nessa questão da educação selvagem, que é pouco falado, como eu digo, só em um parágrafo. E, em segundo lugar, porque para mim é uma responsabilidade muito grande entrar na sua casa, Mirtz. Porque você é uma pessoa que eu admiro demais, né? Pela sua trajetória na biodança, pelos seus estudos,
pela excelência do seu trabalho. Então, não é fácil, é super exigente. Eu fiz um texto aqui, viu? Eu fiz um texto, passei dias elaborando, reorganizando as coisas para poder estar aqui, para poder apresentar esse trabalho. Para mim é muito exigente, porque eu admiro muito você. E fiquei honrada por você convidar. Obrigada, Elisa. Elisa, tu tem disponibilidade de responder só mais uma pergunta? Ou Sim. Temos ainda 10 minutos, então eu vou passar para Carla Pintado, que ela queria fazer uma pergunta, e daí a gente conforme o tempo que tu responder, a gente vai encerrando depois, pode ser? Tá bem. Então, Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, muito legal a tua fala. Eu sou professora da Rede Pública de Porto Alegre, trabalho com educação de jovens e adultos. E eu estou no final da minha formação também de facilitadora, né? No ano passado, consegui implantar a biodança, a gente tem um currículo diversificado, então nas sextas tem as vivências pedagógicas, e eu consegui, então, colocar uma vivência corpo e afetividade, né, que daí era o trabalho de biodança. Mas quando tu falaste em educação selvagem, tu falaste na infância, né? E aí a minha pergunta, claro, eu sou professora e meus alunos têm de 15 a 89 anos, e é tudo misturado, sabe? E eu queria saber que possibilidades tu vês, assim, para trabalhar com esse público, né? Se é possível, primeiro, e que coisas, assim, que possibilidades tu verias, né? De um trabalho de educação de jovens com EJA? Com EJA, exatamente. Tá. Olha, eu acho que é um público muito receptivo e muito fácil de você trabalhar essa questão. Muito receptivo, né? Eu trabalhei durante um tempo no mestrado em educação, mestrado, doutorado em educação, na área de EJA. Acompanhei vários alunos. Então, assim, eu tenho certeza que ao levar essa questão, rapidamente você vai ter resultados, rapidamente, né? Existem vários tipos de vivências que nós podemos trabalhar. Você já está trabalhando com a questão da biodança, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente possa fazer um diálogo mais de perto também com outras práticas integrativas, porque muitas outras práticas também nos ajudam, não é? Até para que eles conheçam também, porque às vezes uma toca em algum lugar que a gente não conseguiu tocar imediatamente, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, práticas que são corporais, né? Então, por exemplo, eu particularmente gosto muito do yoga, né? Então, existem algumas práticas do yoga, eu uso muito práticas do yoga nas escolas. Eu acompanho, tenho uma formação. Então, assim, por exemplo, trabalhar a questão dos mudras, no momento que as crianças estão ali fazendo Gente, é uma potência aqueles mudras, que é uma coisa de outro mundo aquilo. Então, assim, você incluir isso, não é? Em determinadas atividades de educação selvagem é maravilhoso. Veja que eu não estou falando de biodança, tá? Eu estou falando de atividades de educação selvagem que você pode incluir outras práticas, né? Com relação a isso. Por exemplo, práticas de aromaterapia, né? Que a gente faz também, reflexologia podal. E essas coisas todas, eu tenho um livro que se chama Vivências de Educação Biocêntrica, que eu trabalho com as práticas integrativas. Aí eu organizo várias sessões já dentro dessa proposta, sabe, Carla? Só que ele está para sair para esses dias, inclusive. Eu aviso a vocês, né, quando ele estiver disponível. E esse material eu estou lançando agora, mas faz 4 anos que eu trabalho com isso. Eu só estou lançando o livro agora porque eu trabalhei durante 4 anos com jovens, crianças e jovens. Então, eu acho assim que eu vejo resultados com a questão da redução da ansiedade, resultados com a questão da concentração. Eu tive condições de formar mais de 300 profissionais dentro dessa lógica, entende? Que eu não teria condições de formar na biodança. Mas eu tive condições de formar dentro do que eu estou chamando de educação emocional. Porque se eu chegar lá na prefeitura e falar que eu vou fazer uma proposta de educação selvagem, na época eles não iam entender. Agora eles já entendem. Porque eu não quero abrir mão da expressão do Rolando. Então, eu cheguei lá com educação emocional,
né? Eu vou aproveitar e dizer para vocês, inclusive, eu tenho um site no YouTube, que é Educação Emocional Sem Segredos, que eu faço vários vídeos sobre esse assunto, mas... Eu vou te pedir para deixar depois até no WhatsApp, naquele grupo. Depois a gente vai desfazer, mas tu já pode deixar todos os links que tu achar interessante, pode deixar ali. Tá. Vou deixar alguns artigos que eu tenho sobre esse assunto, né? Então, eu acho que vale muito a pena, assim, veja, a educação selvagem, nós não temos uma lista de exercícios para fazer. Não temos. Mas nós temos um fio seguro para a gente não se perder. Entende? Então, a gente vai caminhando com ele. Então, eu acho assim que eu vou passar esses links para vocês, né? Tem um artigo meu chamado Descobrir o Afeto, que ele fala toda a metodologia que eu utilizo, né, sobre isso, mas o princípio inegociável é a vivência, gente. E tu tem vários livros escritos também, né, Elisa? Tenho. É autora de muitos livros. Esse aqui, eu botei até aqui, Educação Biocêntrica, o presente de Rolando Toro para o pensamento pedagógico. Esse livro, gente, ele foi escrito em 2008 e foi revisado e prefaciado por Rolando. Ele está esgotado. Aí, o que eu fiz agora? Eu falei, não, por que ele não está circulando, né? Um material histórico. E aí, eu estou agora colocando ele para circular. E vou avisar também, tá? Inclusive com versão em espanhol, né? Existem missões que a gente não tem como abrir, não, né? Abrir mão. Não adianta. Quando o Rolando disse, cuida disso, Elisa, é importante que você fale sobre esse assunto. Aí, de vez em quando, eu falo, será? Da onde está vindo essa dúvida louca? É uma honra poder falar do trabalho do Rolando Toro. É uma honra. Muito obrigada, nossa. Estou curiosa agora para ler os livros. Que bom. Obrigada, Carla. Elisa, querida, a gente vai encerrando, estamos quase 18h, né? Eu quero te agradecer imensamente, assim, de tua disposição de vir aqui falar com a gente, né? E bom, acho que foi uma tarde de aprendizagem, assim, maravilhosa. Obrigada a todos vocês. Maravilhoso você. Obrigada. Um abraço, Elisa. Obrigada. Abraço. Vilmar! Vai. Encantada.